Amém, gente. Que alegria a gente continuar e a gente falar sobre as cartas de Jesus para as igrejas. No primeiro momento foi para as igrejas da Ásia Menor, mas hoje são cartas para nós também, para a nossa igreja aqui. E eu queria que você atentasse muito. Hoje nós vamos falar da carta de Jesus para a igreja em Sardes. Carta de Jesus à igreja em Sardes, que está lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. A gente está falando sobre todas as cartas, as 7 igrejas, e esta é a 6ª igreja que a gente está falando, Tem mais uma no domingo que vem. E esta é a 6ª igreja que nós vamos falar, a igreja em Sardes. Acompanhe comigo, a gente vai ler vários textos, e eu queria, se você quiser, para poder manter a atenção e você não se perder, você pode acompanhar aqui na tela, mas vai anotando, que depois você pode meditar na sua casa, em cima de cada uma delas, tá ok? Então, vamos acompanhar Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Até aqui, carta de Jesus Cristo à igreja em Sardes. Existe uma diferença muito grande entre aparência e essência. Eu ia colocar aqui, mas eu acabei esquecendo de 2 imagens. Mas sabe quando você vai ao supermercado e você compra uma maçã muito bonita, que você olha assim e você fala: uau, que delícia! Você a come pelos olhos, de tão deliciosa e perfeita que aquela maçã está. Mas quando você chega em casa, você compra, você vai para casa, e quando você chega em casa, você dá aquela mordida, ou aqueles que gostam de fatiar, você corta a maçã, e qual a sua surpresa, você percebe que dentro está tudo cheio de bicho. Quem já passou por uma situação assim? O pessoal percebe isso muito com goiaba, Tem aquela goiaba, eu tenho um pé de goiaba lá que está carregado já, Tudo verdinho, mas logo vai fazer aquela sujeira. Mas aí você pega assim, você corta e está repleta de visitantes indesejados. A aparência perfeita. A aparência, ao olhar, encanta aquilo que você vê. Porém, o seu conteúdo não representa muito o que está aparecendo ali fora, Está tudo estragado, está cheio de bicho. Essa é a ilustração dessa igreja em Sardes. Exatamente essa é a ilustração de Sardes. Sardes, para a gente entender, ela era uma cidade rica e antiga da região, lá na Ásia Menor. E ela era conhecida por ter um passado glorioso e uma localização estratégica. Ela ficava sobre um monte, a colina. Só que, por um descuido, uma falha, essa cidade foi invadida pelos persas
e foi tomada, e tudo aquilo que ela era conhecida pelo seu glamour cai por terra. E Sardes, a igreja em Sardes, ela se assemelha, porque ela é vista como uma igreja muito ativa, uma igreja muito viva, uma vitalidade externa, né, que aparecia e todo mundo olhava. Mas Jesus, com a sua visão, lembra na semana passada quando a gente falou dos olhos de fogo, aquele que olha além daquilo que o ser humano pode ver, Jesus olha para essa igreja e vê uma espiritualidade, uma realidade de uma igreja morta. Era isso que Jesus via. Essa era a igreja em Sardes. Então havia uma desconexão entre a realidade que era aberta para todos com aquilo que de fato acontecia na vida da igreja. Isso é um alerta para nós hoje, porque nós cristãos, nós corremos esse perigo constante de confiarmos apenas naquilo que a gente está mostrando para as pessoas, mas mascara uma realidade espiritual que a gente não vive. Era exatamente o que acontecia na igreja em Sardes. Era exatamente isso. Aquela igreja deixou de ser relevante para o seu tempo, perdeu a sua vitalidade. Aos olhos das pessoas, era uma igreja sem culpa, sem problemas. Mas aos olhos do Senhor, havia essa desconexão com a realidade de fato que envolvia essa igreja. E o que esse ensino desta carta nos traz de não só conhecimento, mas ensinamento? O primeiro deles a gente vê logo no verso 1, que é um alerta a respeito daquilo que nas outras cartas a gente também viu, que é o fato de que Cristo é o Deus que tudo vê. Aquele que tem os 7 Espíritos, as 7 estrelas. Ele fala logo ao anjo da igreja em Sardes: escreva estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. No primeiro verso, Cristo já descortina toda a realidade daquela igreja. No primeiro verso, Jesus fala assim: chega, vocês estão fazendo aí, vocês estão pintando um quadro aí, mas para, eu estou vendo. Vocês estão mortos. Vocês estão mortos. E quando ele fala aqui, aquele que tem os 7 Espíritos, eu queria que a gente olhasse o texto lá de Isaías, no capítulo 11. Isaías 11, ele fala desses 7 Espíritos de Deus, só para a gente entender. Isaías 11, do verso 1 ao 4. Aqui ele falando, sobre Jesus, a profecia sobre Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. 7 Espíritos são as características daquele que tudo vê, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, aquele que demonstra então essa expressão quando ele fala que aquele que possui os 7 Espíritos, é como se ele dissesse assim: aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, é aquele que tem todo o poder,
aquele que detém todo conhecimento, aquele que detém toda sabedoria, aquele que detém todo temor, aquele que detém o Espírito do nosso Deus. É sobre ele. Ele tem a capacidade de ver e julgar todas as coisas. Esse então é Jesus. É Jesus. Jesus então ele está plenamente capacitado para discernir e julgar. Ele tem soberania e controle sobre todas as coisas, sobre todos os líderes. Lembra que a gente falou na primeira mensagem, na carta a Éfeso, quando falou dos 7 candelabros, das velas? São os líderes. Quando ele fala das estrelas, são os líderes. Ele tem nas mãos, ele detém o poder e o domínio sobre todos. Ele pode julgar. Então ele começa essa carta demonstrando e trazendo esse alerta, para de enganação, para de pintar um quadro aí, porque eu estou vendo, eu conheço o coração de vocês, eu sei o que vocês têm feito, eu sei exatamente. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo, ele não é enganado pelas nossas ofertas. Cristo, ele não é enganado pelas nossas ações. Cristo não é enganado por aquilo que a gente faz. Se nós lemos o texto lá de 1 Samuel 16, 7, esse texto fala daquele momento em que Davi estava sendo procurado, né? Ele não tinha sido ungido, mas o profeta procurava para ungir, e ali naquele texto fala justamente isso, que o Senhor, o homem olha a aparência, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor é aquele que olha além. E ele fala para o profeta, esses aí que estão passando aí na tua frente, estão tudo reprovado. Porque eu olho o coração. Eu olho o coração. Então a soberania de Jesus Cristo nos dá essa confiança. Saber que nós podemos confiar no seu juízo. Aquilo que você faz, você pode ter a certeza de que o Senhor está vendo. Mesmo que ninguém veja, mas o Senhor olha e sonda os corações, e da mesma forma que Ele olha para aquele que faz a obra, realiza coisas, realiza boas obras, ou faz qualquer outra coisa, Deus olha para aquele que faz coisas erradas e diz que é bom. Deus olha o contrário também, aquele que no secreto também faz coisas boas e nem é reconhecido, nem é visto. O Senhor é o justo juiz que olha e sonda todos os corações. Ele olha para cada um de nós. E quando nós vamos então para o verso 2 e o verso 3, nós encontramos a advertência. E aqui, uma igreja de aparência, uma igreja quase morta. No verso de número 2, só voltar meu texto. No verso de número 2, nós lemos: fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Perceba, está tudo morto ainda não, mas está para morrer aí. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Uma advertência. Sardes, como eu disse, tinha a fama de ser uma igreja ativa, mas estava espiritualmente morta. Obras incompletas, atividades externas que não refletiam um coração íntegro diante do Senhor. Então Cristo, nesse texto, faz a advertência e exorta: fiquem vigilantes e fortaleçam o restante. A vigilância aqui, ela é essencial para não cair. Leia lá comigo o texto de Mateus. O texto
de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, verso 41. Verso 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? 41, então vigiem e oram, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois, se nós pularmos para o texto de 1 Pedro, nós lemos aqui Mateus, se a gente der um salto lá para o finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, nós encontramos: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, são dois textos que eles complementam essa advertência que Cristo traz para Sardes. Sejam vigilantes a todo tempo, em todo momento. Não ache que você está super poderoso e você está super espiritual e nada pode te derrubar. Saiba que se você disser isso, eu digo que você já está caindo. Que você já está caindo. Vigilância, Jesus traz para nós. E é interessante que nesse texto ele traz 3 verbos bem importantes: lembrar, guardar e arrepender-se. Lembrar, guardar e arrepender-se. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Ninguém aqui é novato. Ninguém aqui é neófito. Está começando. Lembra que essa carta aqui não é para gente que não estava, não, é para a igreja, é para o pessoal que caminha, pessoal que já conhece. Então não é para o ímpio, não. Essa palavra, essas cartas todas, é para a igreja, para o pessoal que já tem casca grossa, que já está caminhando ali. E ele fala: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Ou seja, você já tem o conhecimento. Lembre-se do que você já aprendeu. Guarde-o. Guarde esse conhecimento. Faça com que isso que você já aprendeu não caia no esquecimento, mas guarda o teu coração, guarda as tuas atitudes. E arrependa-se. Arrependa-se. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e nos deparamos com uma carta, com uma chamada do Senhor aqui, como nessa carta, aquele puxão de orelha de Cristo, nós precisamos nos arrepender. Porque o quanto nós temos falhado como igreja, o quanto nós temos errado como igreja, nós precisamos entender que aquilo que nós aprendemos, nós precisamos viver. Não é aquele conhecimento que você está lá na escola e daí você aprende a fórmula de Bhaskara e daí você fala assim: onde é que eu vou usar isso? E daí muitos, como eu, já se esquecem do onde é que eu uso mesmo? Como é que é mesmo? Como é que faz isso mesmo? Vou ter que ligar lá para a Luciana. Luciana, você lembra disso? Você que está inativa. Apesar que é outra matéria, mas... não é aquele conhecimento que você recebe e de repente ele cai num baú lá dentro e fica e cai no esquecimento. Não, o conhecimento da palavra do Senhor, ele é algo que precisa estar sempre em
numa ação prática, numa ação ativa, não passiva. Nós devemos viver tudo aquilo que nós aprendemos. Cada mensagem pregada aqui é um ensino para nós. Nós não podemos vir para a igreja, ouvir um sermão, sair por aquela porta e na segunda-feira já se esqueceu de tudo aquilo que foi falado. Não podemos. Mas o conhecimento, aquilo que a gente ouviu, a gente precisa assimilar e falar: Senhor, eu quero viver isso em toda, na sua complexidade, em tudo. Eu quero entender tudo isso para que eu possa viver e praticar isso. E quando nós não praticamos, nós erramos. Nós erramos. Nós ignoramos o ensinamento. E aquilo que parece bonito, olha, fulano vai para a igreja todo domingo, olha que bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço, e vai para a igreja domingo após domingo. Olha como ele é espiritual. Olha, tem reunião de oração, ele está lá na reunião de oração, está lá. Uau, como esse irmão, ele é fervoroso, ele é muito crente. Mas às vezes a gente não sabe, né? Às vezes aquela Bíblia só sai para passear nesses dias, né? A Bíblia sai lá da casa dele para ir para o culto, ir para a reunião de oração, e só, ela nem é aberta no dia a dia. Nós precisamos entender que esse conhecimento nós precisamos levar para a nossa vida, para que nós não corramos o risco de cair, de ser uma igreja que fala, mas não faz. A gente precisa examinar as nossas vidas. Nós precisamos sondar o nosso coração. O que na sua vida tem sido feito de forma aparente? Não precisa responder para mim, não. Mas responda para o Senhor. O que na minha vida está sendo feito de uma forma que não é genuína? Se nós lemos 2 Coríntios 13, vou voltar um pouquinho ali, 2 Coríntios 13, verso de número 5. Olha o texto. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Olha o que Paulo diz. Examinem-se a si mesmo. Ele está falando, examina o teu irmão lá, para ver se ele está tudo ok. Não, ele está falando, examinem-se a si mesmos. Provem a si mesmos. Ou vocês não reconhecem que Jesus está em vocês? A não ser que ele já não esteja, vocês já estão reprovados, vocês já abandonaram tudo. Olha o que Paulo diz. Paulo não é nada delicadinho aqui, né? Paulo dá nos dedos. E ele escancara, ó, examinem-se. Veja como vocês estão vivendo. Veja como é a prática de vocês. Veja se isso condiz com tudo aquilo que Jesus ensinou, com os princípios do reino de Deus. São advertências para mim e para você. E nós chegamos então no final do texto, verso 4 e verso 5, e aqui a promessa. O fiel remanescente, lembra que a gente falou na semana passada? O fiel remanescente, vestes brancas, e a promessa do livro da vida. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, andarão comigo de branco. Perceba que em todas as igrejas, lembra que em todas as cartas, Jesus mostrava, escancarava ali o pecado, mas falava, ó, vocês estão fazendo coisas boas, vocês estão tá legalzinho, mas eu tenho algo contra vocês. Tirando 2 igrejas, né? Em todas ele fala isso. E nesta aqui ele fala, ó,
vocês estão tudo errado. Mas poucas pessoas aí no meio não se contaminaram, não sujaram as suas vestes, e elas andarão comigo de branco. Aqui é o chamado então à santidade, a uma santidade individual, mesmo que o coletivo esteja completamente sujo. É uma chamada à responsabilidade para que nós possamos vestir essas vestes que simbolizam pureza, vitória, comunhão com Cristo. Nós precisamos buscar a santidade. Eu não canso de dizer isso. Santidade tem a ver com separação. Se todo mundo está pecando, não peque você. Se todo mundo está fazendo coisa errada, não faça você. Seja você o exemplo. Ele traz no texto: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui uma garantia, uma segurança eterna para todos aqueles que permanecem fiéis. Mateus 10, 32, né? A promessa de Cristo como nosso advogado. Ele confessaria ao Pai. Aquele que confessa diante dos homens, ele confessaria diante do Pai. Ele confessaria diante do Pai. A salvação, ela não é coletiva. Nós vivemos corpo, nós somos corpo, mas a nossa caminhada individual, ela vai ser avaliada. Como você se conduz, como você se porta. Cada um de nós, cada discípulo, ele é chamado por uma fidelidade pessoal, a santidade prática. E nós precisamos buscar essa integridade, essa segurança contra o pecado. A gente vê isso em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, a partir do verso 7. Efésios 5 diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque o passado de vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Percebe que as Escrituras nos dão toda a base para a gente caminhar de maneira correta. Mas o problema é que às vezes a gente nem lê as Escrituras. A gente nem dedica tempo para conhecer as Escrituras. Afaste-se, julgue todas as coisas, veja se aquilo é bom, se aquilo não é bom, aquela atitude é boa, não é boa, aquilo edifica, não edifica, e reprove-a se for o caso, não faça. Esse é o desafio para todos nós. Se nós queremos viver uma vida íntegra, uma vida santa, nós precisamos saber o que fazer. E as Escrituras, a palavra do Senhor, nos dão todo o direcionamento para isso. Eu quero concluir essa mensagem com o verso 6, que é um verso curtinho, bem pequeno. Mas que traz um ensinamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvidos, ouça. Há uma convocação a todos nós, cristãos, para que nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. 2025 começou. Estamos aí há 5 dias do novo ano. E é o início de um novo ciclo, né? Um novo momento. Novas oportunidades surgirão. E eu até tinha dado um desafio, uma tarefinha para os membros, né? No dia 31, quando virasse o ano ali, que era você se separar um pouquinho, alguns minutinhos, e você falasse com Deus. E você ali com Deus fizesse esse acordo, esse passar a limpo, de falar: Senhor, até agora eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero assumir um compromisso contigo hoje de fazer tudo diferente nesse novo ano. Então 2025 ele começa com esse desafio para todos nós: reavivar áreas que talvez em nós está quase morto. Quem sabe aquele nosso tempo devocional que 2024 foi ridículo, foi de qualquer jeito, quando lembrava, orar na hora das refeições. É interessante que a gente começou no dia 1º uma nova jornada de leitura completa da Bíblia, dessa vez num outro formato, e tem sido muito positivo. Nós temos feito como família, então todo dia a gente senta e a gente lê todos os textos. A gente fez um esqueminha lá, cada um lê 5 versículos para tornar o negócio mais dinâmico assim. E interessante que, olha só, o Andrezinho ele pegou um versículo lá que essa semana, acho que foi ontem, que a gente leu e ele falou: puxa, a gente parou com isso aqui, precisamos voltar. Sabe qual o versículo? Aquele que diz: em paz me deito e logo pego no sono, mas só tu me faz repousar tranquilo. Ele lembrou desse texto porque nós líamos para eles quando eram bem pequenininhos, na cama: olha, em paz me deito e logo pego no sono, mas somente tu me faz descansar tranquilo. E o Andrezinho chegou e falou: olha, a gente não faz mais isso. E ele chegou e deu aquele puxãozinho de orelha e falou assim: vamos voltar toda noite falar isso pra gente? Vamos fazer, não deixa esquecer, porque temos que fazer isso. Percebe que quando você se depara com a palavra de Deus, Ele vai trazendo ensinamentos para nós. E quem tem ouvidos para ouvir, o Senhor fala. E a gente ouve. Então aquilo que nós percebemos, aquilo que a gente entende, a gente guarda e a gente passa a viver. Sardes ensina para cada um de nós essa diferença daquilo que nós mostramos, daquilo que nós somos. Por isso Cristo chama a igreja à vigilância, porque a linha é muito fininha para você cair no legalismo, no rito. Nós precisamos ser vigilantes, se arrepender daquilo que a gente tem feito, examinar a nossa caminhada, ver se tudo aquilo que a gente tem feito tem se baseado nas Escrituras. Confie na promessa de que Cristo, Ele estará com todos aqueles que perseveram até o fim. Lembra de 1 Samuel 16:7? O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Em João 15:5 fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem a essência de Cristo,
qualquer obra é morta, é vazia. Nós vamos participar da ceia. Pode até chamá-los lá, a Marina, para a gente, as crianças. E assim como a igreja de Sardes, ela foi chamada a se lembrar do que recebeu, a guardar as palavras do Senhor e arrepender-se das práticas erradas, nós também somos chamados hoje para examinar o nosso coração. A Santa Ceia é esse momento de reflexão. Não que não deva acontecer nos outros momentos, mas a Santa Ceia nos traz a memória para mostrar para nós que Cristo, Ele é o centro da nossa fé. É o momento para nós lembrarmos e reafirmarmos a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja. Ao participarmos do pão e do vinho, ou no caso aqui do suco, do cálice, a gente lembra que o sacrifício de Jesus ele não foi em vão, porque ele nos purifica e nos dá novas vestiduras, vestes brancas. Este é o convite do Senhor para cada um de nós. Esse é o convite para mim e para você. Nos despirmos da velha natureza, tirarmos as vestes manchadas. E meu irmão, minha irmã, o pecado tem manchado muitas vestes dentro da igreja. Muitas pessoas caminham na igreja, mas se nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais, os olhos do Senhor, nós olharíamos muita veste suja. Muita veste suja. Por causa do pecado. Por causa de coisas que a gente, no caminhada, a gente vai deixando, a gente vai andando e aquilo vai espirrando. Sabe quando você anda de bicicleta na chuva, os meninos aqui, quando você anda com bicicleta na chuva, você, parou de chover um pouquinho, aí eu vou andar com a bicicleta, só que na hora que você chega na tua casa, tuas costas, tá aquela lista, de sujeira. Por quê? Porque o pneu foi jogando toda a sujeira da rua na camisa. Você não viu, mas sujou toda a sua camisa. O pecado tem feito isso na vida da igreja. E muitos irmãos têm deixado com que o pecado suje as suas vestes. Então esse momento da ceia é o momento de nós refletirmos e falar: Senhor, troca minhas vestes. Senhor, tira essas vestes sujas. Eu quero ter vestes novas, vestes limpas. Senhor, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida e eu não quero que nada atrapalhe a minha comunhão com o Senhor. Eu não quero que nada impeça a minha relação contigo. Lembra do texto? Que chegará um dia que muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu realizei isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz, e o Senhor vai olhar e vai dizer: nunca te conheci, eu não sei quem você é, eu não quero ser encontrado devedor. Por isso nós temos a oportunidade de se achegar diante do Senhor e falar: Senhor, renova a minha vida, renova as minhas vestes. Jesus alertou a igreja de Sardes, e Jesus, ele nos alerta a buscar uma vida nova, a se arrepender. E nesse momento, nos preparando para a ceia, eu queria que nós fizéssemos isso.
Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28 diz que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O texto não fala para você não participar, mas ele fala: examine-se, confesse, se apresente diante do Senhor e então coma do pão, sirva-se do cálice. Que cada um de nós possamos agora, nesse momento, nós possamos nos examinar. Eu queria que você baixasse sua cabeça e nesse momento, que seja realmente um marco na sua vida, como quem diz: Senhor, eu quero ser vigilante. Senhor, eu entendi a mensagem. Eu entendi o compromisso que eu preciso ter. Eu preciso ser vigilante. Ore ao Senhor agora, preparando-se para a ceia. Fale com o Senhor. Arrependa-se dos seus maus caminhos e viva algo novo a partir de então, para que nós possamos juntos participar da ceia. Vamos orar.